E eu queria aproveitar também essa coisa de passos e entender como funciona cada um dos movimentos para introduzir um assunto importante, né? Que eu acho que o Bernardo pode falar do assunto dele da semana, que é um assunto que também está na boca de todo mundo e, a depender dos movimentos, muda tudo no Polymarket, né? Exatamente. Mercados preditivos estão no escrutínio de vários países, vários reguladores, inclusive. 2 eventos muito importantes que aconteceram. Em primeiro lugar, a Argentina proibiu a atuação desses mercados preditivos. E no dia em que o presidente americano Trump anunciou a suspensão por 5 dias dos ataques americanos contra as instalações de energia do Irã, energia, petróleo, gás, antes desse anúncio, poucos minutos antes desse anúncio, houve uma explosão dessas negociações nas plataformas preditivas. O que é estranho, o que é questionável, obviamente, porque como que alguém teve acesso a essas informações, abrindo espaço para essa conversa. Devemos ou não ter a liberação dessas plataformas preditivas? Alguns dizem que é muito parecido com a Bet, são bets camufladas de outra roupagem, outros entendem que, e aí eu faço um pouco parte desse grupo, que você tem um conhecimento, ou deveria ter um conhecimento maior nessas plataformas para fazer as apostas. Agora, a questão de vazamento de informações, o famoso inside trading, né? As informações privilegiadas, que são crime financeiro, inclusive, em vários países, no Brasil e nos Estados Unidos, isso é uma questão muito delicada. Acontecia muito com criptomoedas e agora a gente está vendo nas plataformas preditivas. E é importante deixar claro para o pessoal que está assistindo que esse Polymarket é basicamente você poder... Hoje em dia você pode investir em qualquer coisa, apostar em qualquer coisa, esse é o ponto. Você está falando do que aconteceu na Argentina, mas recentemente teve uma polêmica também da assessora de imprensa da Casa Branca, fez um discurso que durou 64 minutos e 40 segundos. Ela interrompeu abruptamente em 64 minutos e 40 segundos. E por que isso virou uma polêmica? Porque depois foram confirmadas várias apostas de valores altos de que o discurso da Casa Branca não duraria mais do que 65 minutos. Loucura. E muita gente ganhou dinheiro, muita gente perdeu dinheiro. A gente perde dinheiro com Agora, isso. por que ela parou abruptamente? Será que ela sabia de que estava acontecendo? Mas ela tinha certamente controle a respeito do futuro daquela aposta. Ela detinha o controle, porque ela poderia ela acabar... estava apostando também. Mas exatamente esse é o ponto. Porque se você tem algum controle sobre fatos dessa natureza e existe todo um mercado que aposta isso, entra muito nesse dilema. É uma coisa polêmica mesmo, porque eu sou contra, tá? Sou contra esse nível que está chegando as coisas de aposta, já falei aqui. Sou contra da forma que está sendo feito o Polymarket. Então, se a gente não tiver uma forma de regular isso de uma maneira... não sei como, mas tem que ser feita uma regulamentação maior, porque cai no mesmo limbo da Bet. As pessoas estão apostando em tudo, sem critério e perdendo muito dinheiro. Tem quem ganha, mas tem gente perdendo dinheiro. Eu acho que essas plataformas, elas permitem que você aposte em coisas que o mercado às vezes não permite. Então, por exemplo, vamos apostar ou não que vai ou não ter um evento de aumento do preço do petróleo ou guerra. Quando você abre a porta para esse tipo de apostas, as empresas que sofrem muito com uma situação de guerra, elas podem se proteger fazendo hedge nessas operações. Então, quanto mais as empresas conseguem se proteger, menor é o custo do produto, menor é a incerteza, maior é a perenidade daquela empresa. Então, tem coisas muito boas que derivam de você permitir que você negocie contratos mais alternativos, que não necessariamente o preço do petróleo em si, porque às vezes acontece a guerra, mas ela não influencia no preço do petróleo, então você acerta o que aconteceu, mas perde dinheiro no trade. Sim. Então, acho que a existência dessas plataformas, ela é muito positiva. Agora, assim como o mercado financeiro é super bem regulado, elas devem ser reguladas também. E estão apostando, inclusive, em coisas como, por exemplo, operações militares. Pessoas, assim, estão apostando na morte das pessoas. Não, mas nesse nível a gravidade. Tem algumas camadas aí para a gente pensar. Mas poder apostar em eventos futuros, não tem nada de errado nisso.
o comportamento de você se endividar, ficar inadimplente, prejudicar suas finanças pessoais, por conta disso, que é o que acontece com as bets, complicado, acho errado, acho perigoso, mas você ter acesso a essas plataformas, não vejo nada de errado. Eu posso apostar quem vai ganhar as eleições, qual presidente, vai ser Flávio Bolsonaro, vai ser Lula, vai ser... Acho interessante. O que vai acontecer quando vai acabar a guerra do Irã, quando vai acontecer eleições nos Estados Unidos, etc. Eu acho interessante podermos apostar. Acho que tem que ter liberdade de empreendimento e liberdade de empreendedorismo para você criar plataformas e as pessoas tomam as decisões. O que eu acho muito complicado. Em primeiro lugar, você se endividar e você ter realmente esses problemas familiares de finanças e o que falamos anteriormente, manipulação. Manipulação é crime financeiro e tem que ser tratado como tal. Então, a existência da plataforma, para mim, é liberdade empreendedora, não tem nenhum problema nisso. As pessoas têm que poder usar o seu dinheiro e apostar no que quiser. Não acho que é apostar em morte você analisar essas questões. Agora, o grande erro para mim é finanças pessoais, você se endividar, perder a família, perder a cabeça, perder o emprego e manipulação. Manipulação é crime financeiro e não tem espaço. Como é que vai é um outro desafio. Fazer o acompanhamento disso? Tem que ter uma limitação de quais tipos de evento você vai poder apostar. Com certeza. Alguma coisa que a gente consiga proteger. E a questão da regulação. A Inglaterra é famosa, você tem essas apostas que não eram online há décadas e décadas. A questão é que o online deixou mais fácil tudo isso.